É isso aí, galera. Vamos se inscrevendo. Eu queria puxar um assunto aqui. Não sei se o diretor vai ficar puto aqui no ponto com a gente, porque Ih, vou me estender um pouco no assunto. Vou sair um pouco do foco. Mas o Vini falou aí de Jorge Jesus. Eu lembrei de uma parada sobre a seleção brasileira. Aproveitar que é a data FIFA. O que boa. vocês acham aí de Jorge Jesus na seleção? Que tá essa especulação aí que ele tá se oferecendo para a seleção, já que a seleção tá supostamente negociando com o Ancelotti, mas não sei se ele vem ou se a seleção vai, a CBF vai esperar ele até 2024. Vocês acham que o Jorge Jesus é uma boa para nossa seleção? Ele pode começar Cara, aí. eu acho que sim, cara. Eu acho que é uma boa opção. Obviamente que o trabalho dele no Brasil foi muito rápido, né? Foi um trabalho relâmpago. A gente queria ter visto, tipo assim, eu não, né? Porque eu sou torcedor do Vasco. Mas eu acho que falando com o olhar não só de torcedor, mas tipo assim, com o olhar mesmo de quem acompanha futebol. Foi visto muito pouco do trabalho do Jorge Jesus e, pô, cara, foi um trabalho totalmente especial, tá ligado? Totalmente especial mesmo porque, cara, é um cara que teve mais títulos do que derrotas com a sua passagem pelo Flamengo. Isso é um dado bizarro. Então, seria interessante vê-lo na seleção brasileira também, sabe? Porque, beleza, aquele time do Flamengo era muito bom, mas, cara, você ter os melhores jogadores do Brasil nas suas mãos para você poder utilizá-los e tal. Beleza que tem a questão de tempo, que não tem tanto tempo de treinamento, conta com datas FIFA, amistosos, eliminatórias sul-americana e tudo mais. Mas, pô, cara, eu acho que é um bom técnico e já apresentou seu ótimo trabalho aqui no Brasil e a seleção seria uma boa opção, sendo bem sincero. Cara, Você, então, Arthur? eu Eu acho discordo que, do Vini. eu acho que o Ancelotti é a primeira opção. Mas Sim, se sim. o Ancelotti não fechar, eu acho que o Jorge Jesus é melhor. Cara, então, eu tenho ressalvas com as duas contratações, tá? Tanto do Ancelotti quanto do Jorge Jesus. A minha ressalva com o Ancelotti é a seguinte: não da minha visão e não da visão das pessoas de fora, mas sim da visão de dentro da CBF. Porque quando a CBF manda o. Quando a CBF manda o Tite, não, né? Mas quando o Tite sai da CBF, a imagem que fica é uma imagem muito arranhada, né? De um treinador que não sabe se adaptar, de um treinador que morre abraçado com as ideias. A gente viu isso na Copa de 2018, com o Gabriel Jesus, por exemplo. E na Copa de 2022 ele volta a cometer diversos outros erros que levaram o Brasil a não vencer a Copa. A seleção brasileira optando pelo Ancelotti, ela tá basicamente trazendo um Tite 2.0, visto que o principal ídolo e referência do Tite é o Carlo Ancelotti. São treinadores que beberam da mesma fonte, são treinadores que jogam de maneiras muito parecidas. Em alguns momentos um futebol reativo, como o Real Madrid já apresentou várias vezes na temporada. Às vezes com um futebol que propõe jogo, como o Brasil do Tite já apresentou em diversos momentos. O futebol do Tite e do Ancelotti pode ser muito bonito, como foi aquele Corinthians, ou então pode ser muito feio, como foi o próprio Corinthians de 2012, do Tite, por exemplo. Então acho que é uma escolha contraditória você se desfazer do Tite com uma imagem muito ruim e trazer um treinador que tem as mesmas ideias. Óbvio que não é o mesmo nível. O Ancelotti é muito mais experiente, o Ancelotti sabe muito mais lidar com os jogadores e o Ancelotti tem muito mais bagagem de futebol, né? É um dos maiores vencedores da história, se eu não me engano, é o único treinador que venceu nas 5 principais ligas do futebol europeu. Então, cara, a gente tá falando de um dos grandes da história do esporte. Só Pô, o que, negócio é que seleção é foda, né? Que não tem então, aquele tempo pra treinar, né? mas tratando-se apenas de característica de jogo, proposta de futebol, estilo, entendimento da bola, eu acho uma escolha contraditória porque o Ancelotti é basicamente o Tite. Na verdade, o Tite é basicamente o Ancelotti. Dito isso, Jorge Jesus. Não sei se eu gosto tanto do Jorge Jesus na seleção. Eu acho que o trabalho dele no Flamengo foi muito mais a exceção do que a regra da carreira dele. Não sei se o trabalho dele no Fenerbahçe foi tão bom assim, da mesma maneira que eu não sinto isso com o Benfica, por exemplo, depois que ele saiu do Flamengo. Eu acho que depois que ele saiu do Flamengo, ele teve muito mais momentos ruins do que momentos bons. E pelo menos isso é o que chega pra gente aqui, né? Essa é a minha sensação como torcedor brasileiro ou como acompanhante do futebol brasileiro, né? Cara, a sensação que a gente tem é que o Jorge Jesus, depois que saiu do Flamengo, precisava muito mais do Flamengo do que o Flamengo dele. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que um treinador que vem com essa imagem, com essa bagagem, para a seleção brasileira, não sei se passa uma imagem muito boa, porque, para mim, a seleção brasileira está se apequenando nessa negociação, entre aspas, com o Ancelotti, né? A seleção brasileira, que tem 5 estrelinhas na camisa, a maior da história, nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo, pentacampeã,
tá simplesmente esperando um treinador da Europa dizer o que vai fazer pra decidir. E o ciclo da Copa aí, rodando e rodando e rodando, a gente não sabe, fica com o Ramon no cargo que tem que sair da Argentina pra vir fazer a convocação e voltar. Então a gente percebe que a seleção, cada dia que passa, tá se rendendo cada vez mais ao Ancelotti, e o Ancelotti pode estar cozinhando a seleção. Pode estar cozinhando, não vai assinar um pré-contrato. E se ele renova com o Real Madrid e fica lá mais? Ou então, e se ele sai e vai para outro lugar e não fica com a seleção brasileira? Tudo isso foi à toa? A gente realmente vai fechar com o Jorge Jesus? Então, cara, eu acho que tá tudo sendo feito de uma forma muito péssima, independente de quem venha pra seleção. Não tô gostando da forma como o Edinaldo tá lidando com tudo isso. Mas respondendo a pergunta, eu não gostaria do Jorge Jesus na seleção brasileira. Ah, mas, pô, Tite 2.0, tu tá de sacanagem com a minha cara, né, mano? Pô, cara, o Ancelotti é tetracampeão da Champions League. Não, perfeito. O Ancelotti já ganhou tudo que ele tinha pra ganhar na vida dele, tá ligado? Perfeito, foi o que eu falei aqui, Não tem como tu comparar o Tite, o Ancelotti, o Tite não chega nem ao chulé do Ancelotti. Óbvio que não, pô, óbvio que não. Não tô falando de tamanho da história do futebol, tô falando de característica. Ele não é um 2.0. Não, eu tô falando de característica. A minha última frase aqui foi: não dá pra comparar os dois, porque são tamanhos diferentes, mas em termos de característica e de forma como entende também não acho igual. Pô, cara, o Ancelotti é a principal referência do Tite, cara. Beleza, mas eu não acho igual o futebol deles dois. Pô, pode não ser igual, mas tipo assim, o Ancelotti iria fazer tão diferente assim do que o Tite fez? Na seleção? Com certeza. Ah, eu não acho que seria tão diferente assim não, viu? Eu acho, cara. Eu acho porque, cara, o Ancelotti, eu acho que é um dos maiores técnicos da história. Entendeu? Top 5 ali da história o Ancelotti é. Não, mas deixa eu só contextualizar aqui. Você tá falando de futebol jogado ou você tá falando de resultado? Os dois. Porque eu acho que resultado, se você traz um cara do tamanho do Ancelotti, é totalmente diferente de você trazer um cara igual o Tite. Exato. Não é o mesmo peso. Mas... A soberania na seleção ia ser absurda. Pô, e tipo assim, o Ancelotti é um cara que sabe muito bem lidar com... Perfeito, com jovens e com brasileiros. O Ancelotti treinou o Kaká, o Ancelotti fez o que fez com o Vinícius Júnior aí, pô, principal jogador brasileiro do mundo hoje. Entre Militão. Todo mundo. E vou te falar, o relacionamento é muito bom de todos os brasileiros com ele, tá? Não é tipo assim, o cara é um treinador bom e ok, não, todo mundo gosta do cara. Mas eu acho que a partir do momento que você sai do Tite, e óbvio, tá? Aqui a gente tá falando de um Tite que sai da seleção no momento de ruptura. Ninguém pode perguntar pra todo mundo aqui do chat, ninguém vai falar que quer um treinador igual o Tite na seleção. Ninguém vai falar. Mas eu acho que o Ancelotti não vai fazer o seu centroavante jogar na volância, como fez o Tite com o Gabriel Jesus. Não, eu acho bem, que mas... ele se espelhar, você se espelhar uma coisa. Agora, o Tite 2.0 não tem como. Eu acho que, tipo assim, ele pode se espelhar no Ancelotti, mas as características do Tite não são todas iguais ao Ancelotti. Assim como todas as características do Diniz não são iguais ao do Guardiola. Entendeu? Não, mas o próprio Diniz já disse que se opõe ao estilo do Guardiola em algumas entrevistas. Sim, mas o que eu acho é o seguinte... Trazendo a posse de bola. Claro. Qual é o técnico que o Diniz mais se espelha? Todo mundo não, vai de fato. De fato. Eu acho que se espelhar é você ter alguém ali como referência, mas não copiar todas as características do Ancelotti. Então, pra fechar aqui, talvez Tite 2.0 tenha sido muito extremo, tá? Foi muito. Talvez eu tenha sido muito extremo. E tudo bem. Mas eu acho que, tipo assim, são treinadores que bebem da mesma fonte, tá ligado? Não é a mesma coisa de você trazer um Abel Ferreira, por exemplo. Você tá entendendo o meu ponto? Eu entendo. Eu entendo, mas pô, beber da mesma fonte é muito forte. Na minha opinião, o Ancelotti tá bebendo Coca-Cola e o Tite tá bebendo Convenção. Os dois são refrigerantes, os dois têm gás. Mas, pô, o Ancelotti tá bebendo Coca-Cola e o Tite tá bebendo Convenção. Não, eu acho que o Ancelotti tá bebendo da garrafa e o Tite tá bebendo do copo do Ancelotti. Não, eu acho que eles não, eu discordo. Eu acho que eles não bebem nem o mesmo, tá ligado? O mesmo refrigerante. Eu acho que ele tá bebendo It, o Tite tá bebendo It e o Ancelotti tá bebendo Coca-Cola. Não, acho que também não. Mas, pô, sei lá, o Ancelotti tá bebendo Coca-Cola e o Tite tá bebendo Suquita, pô. Tá bebendo Mantiqueira, moleque. Eu fui lá na casa da Rebeca e lá não tem convenção, lá é só Guaraná Mantiqueira. Pô, bizarro. Nunca tinha ouvido falar disso. Tá morando na roça? Pô, que isso, Rebeca? Pô, ela mora em Volta Redonda, moleque. Interior do interior, pô. Lá não tem fofura, lá não tem Guaracamp, não tem nada, moleque. Caraca. Mas enfim, tipo assim, eu entendo o ponto de vocês. E beleza, tudo bem, tá ligado? Só que eu acho que, sei lá, tipo, no final das contas, se trouxer o Ancelotti vai ser maneiro.
Se trouxer o Jorge Jesus, eu não vou gostar tanto. Eu só não tô gostando. O que eu mais não gosto em tudo isso é a forma como a seleção brasileira e a CBF tá lidando com isso, tá ligado? Sim. Eu acho que a cada Isso aí dia eu que tô passa. totalmente de acordo contigo. Eu acho que a cada dia que passa, a seleção brasileira tá se apequenando, velho. Porque fica correndo atrás do Ancelotti e as entrevistas do Edinaldo também. Não tô gostando da forma como ele vem a público falar sobre isso. Sim. Parece que a gente tá falando, com todo respeito aqui, tá? A seleção holandesa. Não a seleção holandesa, que é importante, a seleção da Islândia. Parece que a gente tá falando da seleção da Islândia, da seleção da Arábia Saudita, sei lá, que foi bem na Copa, beleza, mas e aí? Tem um tempinho pra... dá um tempinho pra se preparar, não, cara. Sim, pô. A seleção brasileira toda a Copa entra como uma das favoritas, pô. Perfeito. Pô, essas últimas Copas aí, todas entrou como favorita, pô. Pô, e cada vez mais eu tenho aquela sensação que eu já falei aqui, que eu nunca vou ver a seleção ganhar uma Copa. É complicado, mas é aquilo, a gente tá falando aqui e tal, faltam 3 anos aí pro ciclo terminar e ter outra Copa. Daqui a 3 anos a gente tá maluco, independente de quem seja, torcendo, sabe? Com certeza, fato. Então... É triste. Eu acho que, tipo assim, tá se apequenando realmente o Edinaldo, tá apequenando a seleção, pelo fato de, tipo, cara, não ter concretização no negócio, entendeu? A gente é seleção brasileira. A gente tem que chegar e botar na mesa mesmo, e acabou. Por mais que, tipo, o Ancelotti, ele não deixa claro qual é a intenção dele, tá ligado? Primeiro ele falou que não revelava o futuro dele, previsto. Falou, não revela o meu futuro, não sei o que lá. Depois saiu que ele falou que ficava no Real Madrid até o final do contrato. O contrato dele no Real Madrid vai até o meio do ano que vem. E agora saiu a informação do João Linton, até meu parceiro de trabalho lá da Band, falando que o Edinaldo Rodrigues se reuniu com o Ancelotti, tava para se reunir, ou já tinha se reunido, né? Não sabe quando que foi exatamente, precisamente, mas que teve uma reunião entre Edinaldo e Ancelotti a respeito do futuro da seleção brasileira e dele como técnico. Então, eu acho que tá sendo tudo muito feito às escuras, sabe? Não concretizando algo, e aí acaba a gente tendo expectativa e pode até se decepcionar mais pra frente, tá ligado? Pô, mas eu quero fazer uma pergunta, antes do diretor fechar aqui o assunto. Vocês acham que o Ancelotti tá fazendo isso de boa fé? Falando assim, pô, rapaziada, eu realmente não sei qual é meu futuro, tenho que ver ainda. Ou vocês acham que o Ancelotti tá só, tipo, cozinhando a seleção brasileira e, pô, caralho, deu merda aqui, tá bom, Brasil, fala aí, vambora. Eu acho que não, sabe? Eu acho que não porque, porra, mano, ele já é um cara já que vive de futebol há muito tempo, ele nunca, como você bem disse, ele tem relação com todas as pessoas que trabalham, boa relação com todos que trabalham com ele. Eu acho que ele não ia agir de má fé, tá ligado? Agir de mau caráter. Eu acho que tem meio que a ver com ele pensa pro futuro da carreira dele. Talvez ele esteja um pouco na dúvida. Porque, querendo ou não, é um baque muito grande. Por mais que ele não more no Brasil, né? Mas ele vai ter que estudar muito sobre o Brasil. Provavelmente, como ele é um técnico muito estudado, ele vai querer aprender a língua. Então, é uma nova cultura, é tudo muito novo. Vai ter que conhecer mais do futebol brasileiro, porque ele vai ter que saber como os times daqui jogam, quem são os principais jogadores. Coisas desse tipo, então, tipo, é uma nova aventura pra ele, um técnico que já é experiente, que já ganhou tudo, que tinha pra ganhar em clubes, que almeja buscar coisas nas seleções também, né? Mas eu acho que, pô, cara, pra mim seria muito maneiro ver um técnico estrangeiro, o primeiro técnico estrangeiro da seleção ser o Carlo Ancelotti. Seria muito legal mesmo, pelo convívio que ele já tem com o Vini, com o Rodrigo, com o Éder Militão. Eles já até brincaram, né, que tipo, se o Ancelotti fosse técnico da seleção, eles iam sentar os patos e decidir quem iria pra seleção. Então, tipo, eu acho que o clima vai ser muito legal, muito agradável, e ele sabe como extrair o melhor de seus jogadores, sabe? Eu acho que na seleção seria mais um trabalho de sucesso, né, podemos dizer assim, do Ancelotti. Muito respeitado, não tem jeito. Fala aí, meu diretor. Pep Guardiola não vai renovar com o Manchester City depois de julho de 2025. Então dá tempo de assumir a seleção pra Copa. Ah, mano, manda ele chorar, mano. Pô, eu achei que tu ia falar outra coisa, mano. Pô, eu falei chorar porque eu tô em live. É sacanagem, 2025. Cara, eu acho que o Guardiola, se for uma opção, é só pra 2030. Desculpa. Não, Guardiola vai pra Espanha. Já que a gente tá falando de toque de bola, vamos continuar nossa tier list, falar de fusão. Que ainda ficou um assunto envolvendo até um ex-jogador do Fluminense, que veio à tona agora nessa semana, que foi o Richarlison falando que ele é o dono da 9, né? E tal. Obviamente ele falou com um tom de brincadeira, ele não
Porque muita gente viu a aspa, mas poucas pessoas viram a entrevista, fala né? mesmo, assim. Fala dele. Você vê que o tom dele não é um tom arrogante, é um tom de brincadeira, entendeu? Mas Seleção não é brincadeira não, irmão. ele é, pelo amor de Não Deus. tá brincando, tá brincando. Mas, pô, tipo, você vê que a intenção dele não é ser arrogante, ignorante e tal, mas óbvio que tem um fundinho de verdade, ele quer ser o 9. Mas, pô, se eu não me engano, são 35 jogos e 3 gols nessa temporada. Eu não acho que ele é arrogante, ele só é sem noção, pô.